Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado e hoje trago para vocês um vídeo um pouquinho mais técnico, um vídeo falando um pouquinho da questão das lâminas, do tipo de lâmina, do tipo de serrilhado e etc. Então vou tentar ser bem objetivo, vou ter aqui um exemplo de uma lâmina serrilhada no início da lâmina, outra aqui do meio para o final, outra praticamente 100% serrilhada e uma outra lâmina aqui que é totalmente lisa, certo? Então trago para vocês aqui várias possibilidades e vamos falar um pouco sobre elas, aprender junto. Se você tem algum questionamento, alguma ponderação, alguma coisa a colocar, fique à vontade para usar os comentários. Primeira coisa, o serrilhado. Nós temos dois tipos de serrilhados aqui, né? Nós temos esse serrilhado da Victorinox, que é um serrilhado padronizado, certo? Ele do início ao fim ele é idêntico. E nós temos esse padrão, que é desse Gerber, onde vocês percebem aqui 2, 3 e um mais comprido, mais 3 cristas e uma mais extensa, mais longilínea, né? Uma mais longa, mais extensa. E na sequência terminando aqui da mesma forma, e o resto da lâmina lisa. E aqui nós temos já um desenho diferente, onde ela vem com várias pontas. Aqui, salvo engano, são 5 pontas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e uma extensa e mais 5. Vamos entender aqui, pessoal. Primeira coisa, são projetos diferentes, né? Qual é a vantagem, e isso daí é 100% constatado, de uma lâmina com essa característica serrilhada? Ela tem vantagem sobre estruturas fibrosas, como cordas, como alguns tipos de fios, você pega aí sisal, etc. Então aqui você percebe que ela tem esses dentes mais próximos, então você cravou na estrutura com essa ponta e vai puxar para trás. Quando você faz isso, esses dentes eles têm um travamento maior e esse daqui você tem um aumento de velocidade na tração, gerando assim uma maior potencial de corte, um maior potencial de corte. Assim como algumas estruturas, quando você vai cortar alguns tipos de fruta, quando você vai cortar alguns alimentos, tem muito isso, essa característica, né? Quando você finca nele, esses pequenos dentes, eles já vão causar danos ao tecido. Aquela capa fibrosa ali, né? Aquela película que fica em cima do alimento, que já é diferente quando você entra com uma lâmina 100% lisa. Quando você finca nela, ela dá uma leve apertada, ela primeiro deforma a superfície. Mas muita gente questiona, fala assim, eu não me adapto a lâminas serrilhadas. E, porque minha rotina de vida, eu uso mais lâmina lisa. Pessoal, todos nós almoçamos todos os dias com uma lâmina serrilhada. Se você pegar a faca de pão, se você pegar a faca, ela tem basicamente essa serrilha aqui. E aí entra nesse segundo ponto, que é interessante, que quando você pega uma superfície, certo? Quando você pega uma superfície, como um prato de cerâmica, como por exemplo uma tábua de carne, de vidro, alguma coisa assim. Toda essa área de contato aqui, ela vai ficar cega rapidamente. Quando ela é serrilhada dessa forma, ela não fica cega. Por que a nossa faca de cozinha, a serrilhada de pão, ela não fica cega? Porque o que tem em contato com a superfície dura é essas cristas aqui, ó. Percebe? E quando você tem essas cristas em contato, ela protege essas ondas, consequentemente mantém essas estruturas afiadas por muito mais tempo. Então quando você fala assim, eu prefiro uma lâmina lisa porque é mais fácil de afiar, você tem razão. Só que em contrapartida você precisa afiar ela com muito mais frequência. Esse tipo aqui, você tem uma proteção. E aí entra a explicação de por que a Victorinox traz o seu serrilhado na ponta. Porque quando você vai realizar um corte, você vai fazer esse trabalho do meio da ferramenta para a ponta. E ela deixa essa parte inicial aqui para você usar para um entalhe, para cortar alguma coisa mais próxima e tudo, como uma área lisa. Então ela é uma lâmina híbrida, onde ela tem um serrilhado focado principalmente nessa questão de você ter uma manutenção maior do fio, sem precisar fazer essa manutenção
de forma ativa. Cria uma crista protetora em cima de todos os dentes. E esses dentes aqui, eles vão tendo atrito e preservam as ondas, a afiação dela. Então essa lâmina aqui, praticamente você não precisa afiar ela e pode utilizar ela, como eu já utilizei várias vezes. Já foi minha lâmina para vários churrascos, vários eventos desse tipo. Eu acabo levando ela, porque eu sei que se eu precisar cortar uma carne, alguma coisa, e a tábua for de madeira, perfeito. Mas se for de vidro ou aquele sintético, etc., ela vai ficar com a lâmina cega rapidamente. Essa lâmina, da mesma forma, ela é uma lâmina focada especificamente em elementos fibrosos. Eu já tive a oportunidade de usar essa ferramenta aqui num acampamento que nós fomos e trabalhamos com bambu e corda de sisal. Então a gente fez algumas estruturas com corda de sisal e eu fiquei só com essa lâmina na mão. Então foi uma machadinha para poder fazer quebrar os pontos específicos do bambu onde a gente queria fazer as amarrações, etc. E essa ferramenta aqui onde eu dava o corte no sisal o tempo inteiro e todo mundo tinha ferramenta lá de corte e acabou essa aqui virando xodózinho. Toda hora alguém pedia. Foi muito engraçado isso, porque de início todo mundo achou que ia ser uma perda de tempo. Aí nós temos aqui, pessoal, um outro serrilhado que tem a mesma característica dessa ferramenta, só que ela tem a área de corte na frente. Então, se eu for usar essa ferramenta aqui para um churrasco, por exemplo, ela rapidamente vai cegar nas estruturas na ponta dela, porque ela vai ficar em contato direto. Então, aqui colocando aqui para vocês terem uma noção, se eu for cortar uma carne assim, toda essa estrutura vai ter contato com a carne, obviamente, mas também com a superfície embaixo da carne, porque você tem ali vidro ou cerâmica ou alguma estrutura muito dura, e aí ela rapidamente vai ficar cega aqui. Então, por que, monge, colocaram essa estrutura de serrilhado aqui e não aqui? Porque são estruturas e objetivos diferentes. Essa aqui é uma lâmina específica, por exemplo, para um mergulhador, que às vezes vai precisar tirar a faca, cravar a lâmina, esse iniciozinho aqui numa linha que ficou presa na perna dele ou numa linha de alguma coisa que ele precisa, e ele vai só puxar para trás e vai cortar isso aí com mais facilidade, daquele sistema que eu já expliquei para vocês, onde você tem aqui as áreas onde você freia, cria gripe, cria atrito para você travar e puxar forte, aí você entra nas áreas de maior aceleração, que são essas áreas aqui, e aí você consegue ter um corte muito mais eficiente. Beleza? Então essa aqui é uma faca basicamente de campo, é uma faca para trabalho, para você estar ali numa situação de sobrevivência. E aí tem gente que fala assim, poxa, monge, mas será que não seria mais interessante um serrilhado no dorso? Pessoal, o serrilhado no dorso vai obrigar você muitas vezes a fazer esse movimento com a faca, de puxar para cima, assim, ó. Eu particularmente não gosto desse movimento. Eu gosto de você estar essa área livre, inclusive para você poder fazer a pega e utilizar a ferramenta para outros processos. Então eu gosto de dorso livre, pessoal, de preferência com uma quina quadrada aqui, uma quina 90 graus, para você poder riscar uma pederneira, alguma coisa nesse sentido, e tá ótimo, nada de inventar moda. Então, nessa lâmina aqui, eu gosto dessa lâmina, eu gosto desse sistema, principalmente quando eu vou acampar, que eu vou montar acampamento, que às vezes eu vou precisar de corda, alguma coisa assim, se for pescaria, da mesma forma, eu gosto desse sistema, e essa parte daqui você usa para as outras situações que você vai precisar de uma lâmina lisa, certo? Então, uma faca muito boa. O probleminha dessa faca aqui é só porque ela não tem um clipe. Realmente ela vem com uma bainha, eu não me adaptei bem a bainha. Usei ela um tempo com um clipe mais ou menos nesse tipo aqui, ó. Percebe? Mesmo o sistema Victorinox também não vem com clipe. Então eu usei muito tempo ela assim, presa na cintura do bolso. Essas lâminas, elas enganam muito quando a gente pensa, pessoal, que elas são cegas. Elas cumprem a missão de corte, mesmo cortes mais simples, ó. Essa lâmina aqui eu já usei ela muitas vezes, pessoal, mas muitas mesmo. Então ela tem essa característica de corte, onde você vê que ela, nesse caso aqui, eu acredito que se a nova dela não faria isso, mas você vê que ela ainda assim ela tem um corte muito interessante. Já aqui no fundo você vê que ela já corta liso, ó. Percebe bem a diferença? Então, pessoal, o que é interessante aqui? Uma lâmina 100% lisa, qual é a vantagem dela, por exemplo, como é o caso dessa CRKT, que tem vídeo dela no canal, viu, pessoal? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, que essa aqui é uma
putz, essa ferramenta aqui ela é espetacular. Espetacular, pessoal, espetacular. Ferramenta belíssima, com uma construção belíssima, extremamente elegante, mas vamos lá, vamos seguir viagem aí. Então, pessoal, qual é a vantagem de uma lâmina lisa? Facilidade de afiação. E aí você vai falar, monge, essa aí tem uma característica que complica, né? Tem. Quem assistiu o vídeo lá sabe, eu já pontuei isso para vocês, que é o seguinte, quando você vai afiar ela, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela tem esse thumb stage, acho que é, e ela tem que tomar só esse cuidado porque ele passa bem em cima, não dá para você fazer aquela afiação reta, né? Como a gente gosta, indo na pedra. Você tem que fazer com uma inclinação bem delicada, principalmente na hora que você está voltando e um medo danado de estragar alguma coisa. Mas isso é uma ferramenta com características bem delicadas. Mas onde que entra o ponto crucial? Quando você vai precisar afiar ela, você tem mais facilidade. Quando você vai querer afiar esse tipo de ferramenta, eu já mostrei para vocês, eu acabo utilizando o meu afiador caneta, que é um afiador que tem vantagens, porque você consegue utilizar ele dessa forma aqui. Então você consegue ter essa facilidade de você afiar ele dessa forma. Inclusive essa aqui eu acho que eu vou até dar uma brincada nela depois. Com muito cuidado, até porque a gente não pode cometer erros. Esse aqui é um canivete caro, um canivete que eu gosto muito, um dos meus favoritos da Victorinox, com certeza. O New Soldier aqui, canivete grande, foge os padrões da Victorinox. Coloquei aqui esse grip aqui porque ele vem sem, esse clipe aqui porque ele vem sem. Beleza, pessoal? Então trouxe aqui para vocês 4 situações. Situação diária, mais comum a gente utilizar realmente o canivete liso. Esse canivete aqui eu utilizei durante muito tempo. Quando vai para churrasco, alguma coisa, é esse canivete que eu levo. Entendeu? Esse aqui, para atividades mateiras, onde você vai precisar mexer com corda, com montar acampamento, amarrar, tirar, etc, paracorde, ou você vai precisar de repente trabalhar com isso por algum motivo. E essa outra opção aqui, que eu também achei bastante legal trazer para vocês, que é a opção realmente do serrilhado, com a pegada bem de sobrevivência, bem de uso mateiro também. Beleza, pessoal? E aí você fala assim, monge, tá, mas e aí, qual é a conclusão final? O que é melhor? Lâmina serrilhada, não serrilhada? Pessoal, depende de cada um. Eu hoje utilizo no meu uso diário esse ADC da SOG, certo? Por quê? Porque ele apresenta as duas realidades. Ele tem uma lâmina serrilhada, olha aqui. Ele tem uma lâmina serrilhada focada especificamente em elementos fibrosos, certo? E ele tem uma lâmina, onde ela está? Aqui. E ele tem uma lâmina lisa. Então, para mim, isso aqui é o melhor dos mundos, onde eu tenho os dois elementos na mesma ferramenta. Então hoje essa é a ferramenta que tem me acompanhado diariamente, já tem mais ou menos um mês que eu tenho usado ela todos os dias. Então, pessoal, eu gosto da ideia de ter a possibilidade das duas ferramentas, porque isso aqui é o seguinte, você vai falar assim, ah, monge, eu quase não uso, então eu não tenho. Beleza, só que quem tem ferramentas, sabe que tem ferramenta que você pode improvisar e tem ferramenta que quando você improvisa a chance de dar um problema é grande. Esse tipo de ferramenta, se você puder não improvisar, melhor. Mas se não tiver jeito, tranquilo, você vai conseguir cortar da mesma forma, mantendo a sua lâmina afiada, preparada. E, consequentemente, você vai ter aí atingido os objetivos. Pessoal, espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço demais a paciência de vocês, o carinho e a oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês. Vamos seguir forte, se inscreve no canal, ativa as notificações, escreve um comentário e lembre-se, sempre forte.